Boa noite, segunda-feira, 28 de novembro. Hoje o Unesp Notícias fala das medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público Federal, que estão agora em discussão na Câmara dos Deputados. Quem vai analisar as propostas é o advogado criminalista Thiago Tesani. Ainda nesta edição... Ameaça de volta. Bauru já registrou 10 surtos de cachumba só neste ano. Você vai saber que cuidados é preciso tomar com a doença. Casal aventureiro se despede da cidade para viajar o mundo com uma casa sobre 4 rodas. A gente começa essa edição com uma doença que é comumente associada à infância e tem feito cada vez mais vítimas entre os adultos, é a cachumba. Só neste ano, Bauru teve 10 surtos, que é quando há um aumento repentino no número de pessoas contaminadas. O contágio é muito fácil quando se convive com alguém que está com a doença. Rafael tem 19 anos e está com a carteira de vacinação em dia, mas foi surpreendido pela cachumba. A suspeita é de que a doença tenha sido contraída dentro de casa no mês de setembro. Eu acredito que eu tenha pego do colega que mora comigo, eu moro em República, enfim. Ele, como é altamente contagiosa, eu acabei adquirindo durante o período de recuperação dele. Os sintomas da cachumba perseguiram Rafael por alguns dias até que procurou um médico. Junto da família, ficou em repouso mesmo antes do diagnóstico definitivo. Eu sentia muitas dores no maxilar, principalmente quanto à alimentação, eu não conseguia me alimentar direito. O corpo ficou dolorido e eu fiquei uns 15 dias de repouso absoluto e o inchaço foi o que mais durou mesmo. Débora tem 24 anos e também pegou cachumba. A estudante desconfia que a contaminação tenha acontecido no mês passado, depois de compartilhar copos e garrafas com outras pessoas. Eu fui para Franca e eu soube que lá já estava com um surto na Unesp de cachumba, então pode ser que tenha sido lá. Eu fui numa festa, então a gente sempre compartilha copo, essas coisas, e eu imagino que tenha sido disso. E os sintomas foram facilmente percebidos. O primeiro sintoma foi um inchaço, assim, então logo eu pensei que fosse cachumba, porque é o mais evidente, assim, dos sintomas, e uma dor, mas bastante suportável. E depois eu fui ao médico só para ter uma confirmação mais certa. Débora consultou um médico que receitou analgésicos e muito repouso. Para estudante, o último item da receita foi o que mais afetou a rotina. Senti em ficar em repouso, em deixar de fazer as minhas coisas, que o repouso é uma coisa, é uma obrigação mesmo para o tratamento, assim, para a recuperação. Débora e Rafael são 2 dos 90 casos da doença registrados na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ocorrências isoladas não são notificadas obrigatoriamente. Por isso, apenas os surtos são quantificados. A gente está com um número elevado de surtos, né? Então a gente está com 10 surtos. Um em andamento agora no momento, que a gente já está trabalhando com ele, e tivemos mais 9 que já foram resolvidos, já foi contido. Então está sendo bem atípico esse ano, a gente está tendo um número elevado, mas não é só em Bauru, está no estado de São Paulo todo isso acontecendo. Então é um retrato que está preocupando, chamando a atenção. De acordo com o diretor de Vigilância Epidemiológica da cidade, o município tem adotado medidas para garantir que o problema não se torne uma epidemia. Todos os surtos que teve aqui na cidade até agora, a gente conseguiu chegar a ter o conhecimento do surto, conseguiu atuar, conseguiu fazer todo o bloqueio epidemiológico, conseguiu contê-los. A cachumba é uma inflamação das glândulas salivares transmitida principalmente pela saliva contaminada. Os principais sintomas são inchaço no pescoço, dor na região afetada, mal-estar, febre baixa, dor no corpo e diminuição do apetite. A contaminação acontece com facilidade porque a pessoa que está com o vírus transmite a doença mesmo na ausência dos sintomas. Ela começa a ser transmitida 3 dias antes da pessoa apresentar sintomas. Então, às vezes, ela não sabe que está com cachumba ou não sabe que está doente, mas ela já está transmitindo o vírus. Para a vigilância epidemiológica, o aumento de surtos é motivado pela falta de vacinação da população em alguma fase da vida. Por isso, é importante ficar atento. O calendário nacional de vacinação prevê pelo menos 5 vacinas que combatem a cachumba. A primeira dose deve ser tomada com 1 ano de idade e a segunda com 1 ano e 3 meses. Entre os 10 e os 19 anos de idade, devem ser tomadas a terceira e a quarta doses.
Na fase adulta, mais uma dose, observada a idade máxima de 49 anos. Quem não tomou as doses deve procurar a unidade básica de saúde em que está cadastrado para receber o bloqueio. É importante a gente também frisar que só vai receber a dose da vacina a pessoa que não tiver 2 doses na carteira. Aquela que tem 2 doses não tem necessidade de receber uma dose adicional. A cachumba não tem tratamento específico. Para combater a doença, as principais armas são a vacinação e a prevenção. A gente sabe que tem uma pessoa com cachumba, então a gente evitar esse contato com a pessoa, né? Evitar por conta da saliva, então às vezes a gente põe a saliva, põe a mão e acaba se contaminando. E a pessoa que está com cachumba realmente é ficar um pouco mais isolada, né? Então não ter contato, principalmente as crianças por conta de surtos nas escolas e locais fechados, né? Então a gente está evitando isso daí. A semana começou com muita instabilidade por causa da chegada de uma nova frente fria. O tempo só deve voltar a ficar firme lá por quinta-feira. Para amanhã, a previsão é de chuvas generalizadas. As informações são do IPMET e do CPTEC. A frente fria deve trazer chuvas a qualquer hora do dia a todas as regiões paulistas. O tempo deve continuar instável até quarta-feira. A previsão também é de chuva para Bauru amanhã. Agora a umidade do ar é alta, está em 69%. A velocidade dos ventos é baixa, de 3 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 32 graus. Amanhã a mínima prevista é de 18 e a máxima de 30 graus. Depois do intervalo, você vai ver como foi a despedida do casal bauruense que vai viajar o mundo pelos próximos 4 anos. Acompanhados da filhinha Bia, o Bruno e a Geisa mostraram o carro que vai carregar a família para essa aventura. Voltamos num instante só. Você acompanhou aqui no Nesp Notícias a história de um casal aventureiro, o Bruno e a Geisa. Nós mostramos a preparação deles para uma viagem ao redor do mundo com a pequena Bia, a filha de só 2 aninhos. Neste domingo, eles, enfim, colocaram o pé, ou melhor, o carro na estrada. Antes, tiveram um momento para se despedir da família e dos amigos. Sábado foi dia de dar tchau para a família e aproveitar os últimos momentos na cidade para falar sobre o projeto Colorindo Mapa e mostrar o centro das atenções dessa viagem para os amigos, o carro. A gente tem muitos amigos que perguntam para a gente, como que é, onde vocês vão morar, como funciona. Então a gente resolveu fazer essa despedida aberta, assim, pro pessoal vir conhecer o carro, ver nossa casa mesmo, barraca, cozinha, geladeira, os armários, tudo que a gente tem aqui. E daí depois daqui a gente vai pra despedida com a família mesmo, né, que é um pouco diferente, um churrasquinho com todo mundo e tal. Você acompanhou no Nesp Notícias todo o trabalho que o Bruno e a Geisa, a esposa dele, tiveram para montar uma verdadeira casa sobre rodas. Além, claro, do planejamento para a viagem, que deve durar 4 anos e percorrer mais de 80 países. E detalhe, a filhinha deles, de só 2 aninhos, segue junto nessa aventura. O Marcelo é amigo de infância do Bruno. Já sabia do projeto, mas ainda não tinha visto o carro. Aproveitou para se despedir e conferir a estrutura do veículo. Não conhecia, né? Ele falou para eu vir aqui ver durante a semana. Eu achei uma engenharia bem louca, assim, né? Dá para ver que ele tem umas ideias bem legais e acho que se adaptou bem e dá para morar tranquilamente aí, facinho, por muitos anos. Agora ele fica na torcida para que os 4 anos de viagem sejam de grande aprendizado para o casal e para a Bia. É um projeto bem diferente, né? Acho que normalmente não é uma coisa que a gente está habituado a ver, é uma coisa nova. E eu espero que tenha muito sucesso e que ele curta bastante essa viagem, né? E vou estar torcendo bastante para ele, vou sentir saudade dele, da esposa dele, da filhinha também, que eu pude conhecer nos últimos anos e aprendi a gostar deles também, junto com o Bruno, né? E por falar na pequena, olha só como ela se diverte. Nenhuma preocupação com a grande mudança na rotina que se aproxima. Já para a avó, a saudade começou a bater. Cada vez que a gente olha para ela já dá vontade de chorar, né? Mas a gente vai aguentando. Mas é difícil. Pela Bia é bem mais difícil. Por isso, a sensação é de coração dividido. Entre a alegria deles estarem realizando um sonho, né?
E a saudade que a gente já começa a sentir antes deles partirem. Mas estamos curtindo e vivendo com ele cada etapa da preparação da viagem. A Geisa garante que a Bia é a que menos vai estranhar a distância, porque tudo foi pensado para garantir o bem-estar dela. E a pequena se adapta rápido. Ela se adapta a qualquer situação. Seja muita chuva, muito frio, muito calor, ela está sempre brincando, está sempre de bem com a vida. Então a gente acha que não vai ter problemas nesse sentido. O casal também pensou em formas para aliviar a saudade de casa e ainda contribuir com outros aventureiros. Eles vão manter um site e uma página no Facebook sempre atualizados. É onde a gente vai estar postando todo o material, todo o vídeo, foto, não só para a nossa família, que com certeza vai querer ver bastante, né? Minha mãe já está com meus sogros também cobrando bastante coisa para a gente postar, mas a gente quer mostrar um pouco que é possível viajar. É possível viajar de carro, é possível viajar com criança pequena e tem muitas dúvidas, né? Tipo, como manda o carro, onde vocês dormem. E nos vídeos a gente quer ir respondendo essas dúvidas, as dúvidas que forem surgindo, o pessoal mandando, a gente vai respondendo e postando. De Bauru, o casal seguiu para Ponta Grossa ainda neste domingo para se despedir da família da Geisa. Em seguida já partirão rumo a Ushuaia, na Argentina. Se você ficou com vontade de acompanhar essa aventura, é só seguir a página do Facebook ou o site do projeto. No próximo bloco, o assunto são as medidas anticorrupção que devem voltar a ser discutidas amanhã no Congresso Nacional. Quem avalia os prós e contras é o advogado criminalista Tiago Tesani. A gente volta já já. Deve ser retomada amanhã a votação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o pacote anticorrupção. As mudanças propostas pelo Ministério Público Federal pedem punições mais severas e diminuem os recursos disponíveis para a defesa dos acusados. A comissão já alterou vários pontos do texto original e houve até uma tentativa de acrescentar a anistia aos políticos que usaram Caixa 2 nas campanhas eleitorais. E o texto deve mudar ainda mais até ser votado no plenário da Câmara. Para comentar os prós e contras das propostas, recebemos o advogado criminalista Tiago Tesani. Tiago, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Olá, eu que agradeço. Tiago, queria começar pelo pressuposto dessas mudanças, tornar as punições mais severas. Historicamente, se a gente acompanhar as mudanças que ocorreram na legislação, punições mais severas mudam o comportamento? Não, o que muda o comportamento, isso é provado numericamente falando. O que muda o comportamento é a certeza da punição, a efetividade da punição. Um processo mais célebre, um processo mais justo, que chegue num resultado razoável. Nós pegarmos a lei dos crimes hediondos, que é de 90, antes do crime hediondos, o homicídio não era considerado um crime tão grave ainda. Era grave, mas não era considerado hediondo. Após o endurecimento das penas, das medidas, das prisões, dos recursos, o número de homicídios não diminuiu. Pelo contrário, ele só vem aumentando. Então, o que gera a certeza da punição é que gera uma diminuição da taxa de criminalidade, e não o tamanho da pena. E partindo desse pressuposto, o Ministério Público Federal propôs uma série, de alterações, e uma delas é em relação ao habeas corpus. É aquele instrumento que impede que uma pessoa, um instrumento legal que impede que uma pessoa seja presa, A comissão alterou algumas partes desse texto, manteve outras, sugeridas pelo Ministério Público, mas de uma forma geral, dificultar o acesso ao habeas corpus não comprometeria a defesa daquelas pessoas justamente que têm menos recursos para se defender, recursos financeiros, inclusive. O habeas corpus, ele é o remédio heróico que os advogados chamam. Ele é o mais importante instrumento para qualquer advogado criminalista hoje. Nem na época da ditadura militar, nem no AI-5, o habeas corpus foi proibido. Era um único instrumento que os advogados podiam manejar, que tinha uma certa eficiência, uma certa eficácia para brigar pela liberdade dos seus clientes. E hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda querem restringir esse direito. Falando da população mais baixa, como eles têm menos acesso a profissionais qualificados, hoje a Defensoria Pública atende em grande parte essa demanda, mas a Defensoria Pública ainda não tem estrutura para atender todos os clientes de baixa renda.
Então eles seriam sim prejudicados largamente com a restrição do habeas corpus. Outra medida polêmica proposta, ela foi suprimida por essa comissão, mas a gente não sabe se esse texto original pode voltar a ser discutido, então ela pode retornar a qualquer momento, que seria a tolerância a provas ilícitas. O Ministério Público Federal defende que em determinados casos poderiam ser aceitas provas que foram colhidas de maneira ilegal, desde que tenham sido feitas de boa fé ou por um erro desculpável. Como que se trabalha com esses conceitos tão amplos na área do direito, né? O Código de Processo Penal, ele é um instrumento de garantias do cidadão. Ele vem desde lá da Magna Carta, as leis foram criadas para restringir o poder punitivo do Estado. Então são normas, são regras fixas que devem ser seguidas pelas autoridades. Infelizmente, pela falta de recurso, falta de capacidade técnica, algumas autoridades não conseguem produzir a prova dentro das regras. Então eles estão tentando, numa reversão de punitivismo, abrandar relativizar as nulidades, seria o termo técnico com relação a isso, para poder utilizar de provas ilícitas. Mas isso é completamente inconstitucional e nefasto para toda a estrutura jurídica do país. Eu queria aproveitar a sua presença, Tiago, para perguntar justamente sobre uma questão que envolve provas ilícitas ou não, que é a polêmica mais recente do governo Temer, que o ministro da Cultura, saiu do ministério, alegando que ele sofreu pressões de um outro ministro, o ministro Gedel, por causa da liberação de uma obra irregular, onde esse ministro tem um apartamento, E esse ministro que saiu, o Marcelo Calero, ele fez gravações de conversas com outros ministros e até com o próprio presidente da República que provariam essa pressão. Esse tipo de prova, ele mesmo gravar uma conversa entre ele e um outro interlocutor, é legal ou ilegal? É legal. Ele pode gravar a conversa que ele participa. Então, inclusive, nós temos outras delações da Lava Jato que foram feitas baseadas em conversas gravadas entre os interlocutores. O que ele não pode é gravar uma conversa de uma terceira pessoa sem autorização judicial. Para isso, tanto o grampo telefônico, a interceptação telefônica, como a interceptação ambiental, que é quando as pessoas estão conversando, elas precisam de autorização judicial e elas têm um procedimento bem rígido. Mas ele gravar uma conversa dele com outra pessoa e depois usar para fins lícitos, ele pode fazer. Então essa pressão que ele vem sofrendo, até de membros do governo, de que ele não deveria ter feito isso, que isso é ilegal, o próprio presidente da República pode ser investigado por essas gravações? Dependendo do teor do que realmente ele gravou, se configurar crime de responsabilidade, ele precisa de autorização do Congresso. Se configurar crime comum, tem uma série de restrições à investigação de um presidente, mas teoricamente é possível. Só o Supremo que faria essa investigação? Só o Supremo fazia, mas sempre com autorização do Legislativo. Voltando ao pacote anticorrupção, uma outra polêmica da semana passada foi a tentativa dos membros dessa comissão que analisa o texto de concederem anistia para quem praticou o Caixa 2. Esse pacote anticorrupção, ele tipifica o crime de Caixa 2, que é cometido durante as campanhas eleitorais, mas já não era crime? Para a gente começar tirando essa dúvida. Não, ele não era considerado crime o Caixa 2 em si. A conduta de fazer o Caixa 2 era encaixada em outros crimes, dependendo do entendimento do Ministério Público e do juiz. Cada região tem mais ou menos um entendimento. Podia ser em crimes contra a ordem tributária ou em crimes de falsidade ideológica, que é inserir declaração falsa em documento público, mas ele englobava em crimes mais amplos e agora eles querem tipificar um crime específico para isso. Na minha opinião, qualquer tipo de anistia é prejudicial, porque pressupõe uma exceção. É a mesma coisa das anistias que são feitas tributárias. A pessoa vai lá, paga o imposto em dia, tudo bem. Aí a outra que não pagou tem um benefício para pagar que muitas vezes supera o que pagou no dia. Então é injusto. Qualquer tipo de anistia é injusto. Mas o fato de você tipificar uma lei, então, que ainda não existe, ela retroage ou não retroage? Não, a lei penal ela nunca retroage. Esse é um dos princípios basilares do direito penal. A lei penal não retroage, salvo para benefício do réu. Se ela for uma lei mais benéfica ao réu, ela pode ser aplicada a situações pretéritas, senão é dali para frente. Então, esses que cometeram um crime de Caixa 2 antes da tipificação, antes de ser aprovado esse pacote anticorrupção, eles devem ser punidos sim, mas por outras leis? Por outras leis. Então, é isso que deve acontecer na sua visão? Sim, eu acredito que eles, mesmo provando esse pacote de anistia da forma como está o texto, eles vão continuar sendo punidos por outras leis. Eles não vão conseguir se livrar dessa punição.
E de uma forma geral, Thiago, para a gente concluir, você vê propostas importantes também que seriam válidas? Então, no pacote do Ministério Público, eles partem de um sistema muito punitivista e eles tentam vender como se fosse um pacote, como se fosse uma coisa só. Mas existe sim algumas das medidas que são benéficas à sociedade. Eles propõem um tipo de controle externo do Poder Judiciário, que é salutar para um judiciário democrático. Inclusive, isso deveria ser aplicado ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, também um controle externo sobre isso. Existem alguns pacotes, mas isoladamente. Da forma como eles estão colocando em um pacote só, aproveitando essa onda de lava-jato, essa onda de punitivismo, essa onda de caça às bruxas que existem, eu não concordo. Acaba restringindo o acesso aos direitos da população como um todo. Eles estão, assim, as medidas são flagrantemente inconstitucionais. Diversas delas, elas mitigam direitos individuais que foram séculos de batalha para conquistar e hoje eles estão querendo retroceder a isso. Então, por isso que tem diversos institutos, diversos professores que estão se colocando veementemente contrário a isso. Tá certo. Muito obrigada por sua contribuição aqui. Eu que agradeço pela participação. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! We'll be right back.